Então, eu acho que, tipo, para começo de tudo, eu acho que essa reunião, essa entrevista, a gente vai falar bastante sobre, tipo, seguir os seus próprios sonhos, porque foi uma coisa que você inspirou, com certeza, milhares de alunos, mesmo porque, assim, é, além do Sion, tipo, a gente ia passando as coisas, tipo, que o tio Cris falava, entendeu? A gente sempre foi passando, então, a gente tem certeza que milhares de alunos sempre foram muito inspirados por você, e, assim, eu e a Anne, a gente pode com certeza falar, porque a gente teve aula com você, e a gente sabe o que é, assim, ter um pedacinho do tio Cris, entendeu? E aí, sempre que a gente vai falar de seguir a sua carreira, seguir os seus sonhos, a gente pensa em você. Então, a Ah, que gente vai falar um pouquinho bacana. disso. Isso mesmo. Eu penso que eu fico muito feliz, né, disso. Eu creio que com todos os professores vocês têm um pedaço de cada um deles em vocês, assim como eu tenho um pedaço de cada professor meu, né? Eu também tive professores que foram muito importantes para mim, né? O papel do professor é um papel muito importante, muito pouco valorizado no nosso país, né? Você vê a forma com que os educadores são tratados em outros países, né? E depois eu vou até mandar um link para vocês e vou mandar um link de um vídeo de um cara que ele é muito importante e ele tem uma visão sobre o porquê o professor é tão pouco valorizado em nosso país, né? Porque a falta de educação no Brasil, assim, e esse cara é simplesmente o Tom Zé, né? Eu tive a honra de encontrar o Tom Zé toda vez que teve, foi essa semana passada teve completou ano disso, aí teve lembrança do Facebook. E eu lembro muito desse dia, porque aquilo foi uma aula para mim, e foi um acaso, assim, sabe? Eu fui para ver o trabalho de um amigo, e era um evento relacionado à Tropicália, e eu tive a oportunidade de assistir essa palestra-aula do Tom Zé. Ele foi entrevistado por um artista muito importante também, que vocês não devem conhecer como artista, devem conhecer como repórter, que é o Cadão Volpato. Cadão Volpato ele foi apresentador do Metrópolis um bom tempo. Acho que talvez vocês não conheçam, porque já faz alguns anos que ele era apresentador do Metrópolis. Mas ele era vocalista de uma banda chamada Fellini. E o Tom Zé ele fala num determinado ponto dessa entrevista-aula que a falta de interesse e de incentivo na educação do Brasil não é uma deficiência, é um plano. É um plano, porque uma nação que ela não tem formação, um professor que ele não é motivado, que ele não é valorizado, nós somos gente também. Você Uhum. entende? Como que é o que eu quero dizer com nós somos gente? Nós também temos angústias, nós também temos é, é, dias ruins e temos que entrar na sala de aula pensando que todas aquelas 40 pessoas em cada 50 minutos que você entra, elas estão com o foco delas voltados todo para você. Então, é uma responsabilidade muito grande você entrar angustiado com um determinado problema pessoal, e no Brasil os professores têm muitos problemas com relação os professores em geral, porque ganham muito pouco, e os professores da rede pública por toda a pressão e toda a falta de estrutura, né? Eu dei aula um bom tempo em rede pública e eu vi ali, tem uma música do Rapa que fala, né? Uma parte da letra fala é só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar, né? Vem para então essa música, depois eu posso pôr o link dela também aí para vocês, chama Brixton, que é um bairro acho que é na Jamaica, Bronx, que é de Nova York, ou Baixada, que é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, aí o refrão é tudo igual, o nome, a frase do refrão é tudo igual, Brixton, Bronx ou Baixada. E aí a gente põe em outros lugares, né? Parque Rodrigo Barreto, São Miguel Paulista, tantos outros lugares que tem pessoas tão capazes e que elas não conseguem desenvolver o seu sonho, agora sim chegando
aonde vocês partiram aí. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu já passo para vocês. Eu não sei, de verdade, se na atual conjuntura ou se em algum momento da conjuntura política, social brasileira, incentivar e promover os sonhos de alguém, eu fico, às vezes, confuso nos meus conflitos pessoais, né? Se isso é bom ou ruim. Eu acho que é bom, por isso que eu faço, né? Mas às vezes eu penso assim, caramba, mano, pô, você vê o cara todo empolgado, o aluno todo. Aí fulano fala, ainda numa escola como o Sion, que você sabe, que as pessoas vão ter, mesmo os bolsistas, vão ter uma certa. Se é bolsista é porque é muito bom e está ali, está se mantendo ali. As outras pessoas têm uma família que ampara, né, e que quer o melhor, e como é uma escola particular, tem algum respaldo para dar um amparo financeiro para que as pessoas sigam seu sonho. Mas de verdade que eu fico preocupado quando um aluno meu chega lá no segundo médio, que era a última aula, o último ano que eu dava aula no Sion, e falava assim para mim, professor, eu vou fazer cinema. E eu, meu Deus, caramba, mano. Aí você fala, pô, mano, não vai fazer, não faz cinema. Ao mesmo tempo que a vontade de falar assim, meu, não faz cinema, cara, você vai sofrer pra caramba, você vai gastar tudo que você tem e ainda assim você não vai ter o respaldo, o apoio, mas ao mesmo tempo dentro de mim eu me sinto parte disso, né? O cara acreditou tanto no poder, até tem um episódio da Marcha, não sei se vocês já assistiram a Marcha e Urso, que ela fala sobre o poder transformador da arte, né? Então, eu acho legal, assim, se a pessoa tá e o curso de cinema é um curso caro para caramba. Eu imagino a cara do pai, né? Se o pai desconfia que fui eu tive, que tive a mínima participação no moleque escolher fazer cinema, que nem o Guilherme, filho da Fabi, né? Que é minha amiga querida, faz cinema hoje, e outros tantos, né? A Thalita, Sávio, que foi fazer cinema, e outros que foram fazer música. Putz, música é pior ainda, mano. Um cara que decide ser músico no Brasil. Então é muito complicado, né? Mas eu acredito que numa outra coisa que eu já devo ter falado para vocês em aula, que é o seguinte: hoje em dia não tem a profissão que dá dinheiro. Você entendeu? Tudo aqueles conceitos que a gente tinha, um engenheiro vai ganhar dinheiro, um médico vai ganhar dinheiro. Vocês veem numa situação como os médicos brasileiros você pode ganhar dinheiro, beleza, você vai ganhar dinheiro, mas você está preparado para aquele estresse? Aquilo é a sua vocação? Aquilo é o que te ferve o sangue, né? De você falar, putz, hoje eu vou. Ou você está pensando só, não, eu vou ser médico, eu vou ganhar dinheiro. Você tem que entender qual o processo que faz você chegar no quinto dia útil e receber o seu salário, né? Você está preparado para, né, como a Anne falou, para analisar diversos pontos de vista de uma determinada questão e ser imparcial o bastante para julgar uma causa, né? Isso é muita responsabilidade. Um médico é muito responsável, um advogado, um dentista, ele lida com a dor da pessoa, né? Então, as pessoas estão preparadas? Será que vale mesmo a pena você escolher um lance só porque dá dinheiro para você passar a sua vida, né? Eu, de verdade, que eu sou um cara que eu não tenho reserva financeira. Eu vivo esse mês para pagar o outro, entendeu? Mas eu vivo esse mês. Eu estou vivo, vocês estão entendendo? Isso me Uhum. emociona. Quando eu vou fazer um trabalho, para mim é uma emoção, entendeu? É uma sensação, uma aventura. Eu imagino assim, a mesma sensação deve sentir um cara que é um alpinista, né? Hoje eu vou subir uma montanha. Imagina a sensação do cara. Hoje eu vou subir uma montanha, né? Ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa que é sua paixão, né? Então eu creio que ao mesmo tempo que eu me questiono quando eu vejo as pessoas seguindo seus sonhos, eu fico pensando quão infeliz eu seria se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz, né?
eu nunca imaginei, quando adolescente, que eu ia ser professor, né? E professor foi um lance que meio que... E até, às vezes, a gente precisa estar atento, porque no caminho para o nosso sonho, no caminho para o seu sonho, aparecem coisas que você, às vezes, não quer fazer aquilo. Mas eu acredito que é uma boa coisa você experimentar aquilo. Porque aquilo pode, sem você esperar, sem você entender, aquilo pode fazer parte do seu sonho. E assim foi comigo com a educação. Entendeu? A mãe da Luísa me conheceu quando eu ainda estava no meu primeiro sonho, que era ser um guitarrista, um músico, e eu tinha uma banda, e era cabeludo, era doidão, tinha Camila de moto, eu na garupa. Vê que tipo de doidão eu era, né? Ela de moto e eu na garupa. Tipo Eduardo e Mônica, né? Então, e aí, por conta da música, eu entrei na educação. E por conta da educação, eu entrei no teatro. E por conta do teatro, eu entrei no audiovisual. E por conta do audiovisual, eu estou aqui, hoje vivendo, né? Tive a honra de participar da formação de vocês. E para mim, dar aula foi fantástico, porque de verdade que vocês têm a sua visão de que aprenderam comigo, mas vocês nem imaginam do quanto eu aprendi com vocês todos, né? Com a Mari, com a Anne, com todas as pessoas das escolas públicas e privadas que eu dei aula, né? E isso faz parte do meu sonho. Eu alcancei meu sonho? Será que o sonho é algo para se alcançar? Quando você sonha, você vive o sonho. Quando você está sonhando, literalmente, vamos pegar aí quando você dorme lá, na sua cama, fofinha, né? Que você deita a sua cabeça no seu travesseiro. Você não pensa assim, putz, hoje eu vou sonhar que vou fazer tal coisa, que vai ser... Não, você entra num estado de repouso ativo, digamos assim. É um repouso porque, por todas as preocupações que você tem, um momento você vai dormir, certo? Porque seu corpo não aguenta ficar acordado esse tempo inteiro. Então, quando você dorme, você entra num estado de repouso, mas que ele é ativo. E você não fica pensando no sonho, vou alcançar isso, vou alcançar aquilo, eu tenho que pagar isso. Não, você vive o sonho. Então, tem esses dois lados da palavra, né? O literal e o metafórico, né? E os dois são para serem vividos, né? Eu não sei se eu fugi muito do tema, tá? Vou passar para vocês aí. Não, tá ótimo. Imagina. Quer falar? Pode falar. Anne? Então, Sorek, eu vou te chamar de Sor muitas vezes. Desculpa. Não, fica à vontade. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Hoje, até hoje, quando eu vou preencher alguma coisa que tem profissão, eu coloco professor. Né? Na minha área de audiovisual, eu ainda sou professor, né? Uhum. Só sou, hoje em dia, eu só sou professor disso. O que é um pouco chato, porque é uma coisa meio técnica, não dá para viajar. Talvez por isso que eu tenha tido essa primeira fala tão longa, né? Que eu estava com saudade disso, de quando você está dando aula, principalmente num assunto como arte, você fala uma coisa e vem outro assunto, eu não estou nem aí, porque o livro está puxando. Eu tinha às vezes ali, quando eu estava, né, dando aula, que eu falava, mano, onde que eu estou mesmo? Eu tinha que olhar para tentar voltar da minha viagem onírica para o que eu estava sendo pago para fazer, entendeu? Então, Com certeza. Mas as suas Então, aulas eram uma sempre melhores. vez... exatamente. Eu lembro que você sempre ia e pegava no... Colocava um monte de aba, abria um monte de aba, e você ia falando uma por uma sobre o que você abriu e as obras que você estava mostrando. Era simplesmente maravilhoso. Era para eu não esquecer, entendeu? Por isso que eu abro um monte de aba. Para eu não esquecer a linha do raciocínio que eu estava seguindo, né? Daquelas abas abertas, né? E eu achava interessante, eu vou compartilhar com vocês uma lembrança da Mari, que a Mari, eu vejo a Mari como uma pessoa muito organizada, né? Ela
muito organizada, assim, acho que te ajuda no seu workflow, você ter uma organização das coisas, umas anotações e tal. E eu entendia que as minhas aulas eram muito caóticas, né? E, e aí, às vezes, eu lembro da Mari assim, ó, do mesmo jeito que ela está assim agora, só que com a caneta na mão. Mas, professora, qual é a página, né? De onde surgiu essa loucura insana que você está passando aí? Porque eu não sei, mas... E aí eu também ficava perdido, porque eu também não sabia nem onde tinha começado, assim, o É assunto. verdade. Mas o pior, Zé, é que, tipo, sempre que tinha sua aula e tinha aqueles seus cadernos e a gente tinha que colar alguma coisa sua, qual página que é? Você, não sei. Fala Aí qualquer você tem que uma, colocar em mano, algum tanto lugar. faz. Eu lembro. Doideira. Uma vez eu vi uma frase que falava assim: quando você atingir o seu sonho, você tem que criar outro, porque essa é a graça dos sonhos, eles nunca acabam, eles são sempre renováveis, digamos assim. Você concorda? Eu concordo, eu não diria nem renováveis, eu diria complementares. É como se fosse uma construção, né? Você vê ali esqueci o nome da igreja, aquela igreja inacabada do Gaudí, na Espanha, aquilo não acabou, entendeu? E há uma discussão louca na Espanha que, assim, porque, assim, se não houver uma manutenção para que aquilo fique em pé, inacabado, do jeito que Gaudí deixou, uma hora aquilo vai ruir. E, ao mesmo tempo, outros caras falam assim, não pode alterar, porque isso é uma obra do Gaudí. Como é que você vai? É a mesma coisa que eu chegar lá e falar, não, essa Mona Lisa aqui está faltando uma corzinha nesse sol, né? Chegar ali numa obra do Polo que não, está faltando uma gotinha de tinta aqui que eu vou jogar aqui, né? Não dá. Então, comigo foi muito estranho o caminho, porque as coisas foram... O meu sonho, ele não foi muito planejado, ele foi muito próximo do que é um sonho literal. Como que é um sonho literal? Agora eu estou aqui, dormi, estou sonhando. Aí estou sonhando aqui, estou conversando com a Anne, e de repente a Anne não está mais e eu estou voando. E aí dali a pouco aparece um porquinho, que eu não sei por que eu estou vendo um porquinho. Aí dali a pouco eu viro a esquina, eu entro num carro que me leva para dentro de uma festa. E comigo as coisas foram meio assim na minha vida, no meu processo. E tanto que eu agora na quarentena voltei a tocar guitarra, olha que coisa louca, né? Voltei a tocar guitarra, estou aqui com um monte de instrumento. Eu revi esse prazer que eu tinha. Eu não sei se isso vai dar em alguma coisa. Assim como eu não sabia se ia dar alguma coisa quando eu entrei na educação. Porque eu lembro, eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas para quem for assistir, eu acho que é legal vocês publicarem o vídeo, além do texto, né? Eu vou colocar o link. Eu até vou pedir a permissão de vocês, se vocês permitirem também, de eu colocar esse vídeo no meu canal, porque é uma honra, assim, vocês terem lembrado de mim e me chamado para essa conversa. E isso faz parte, né, da minha vida, do meu trabalho. E aí, olha o que acontece. Foi tudo meio que eu tentando me virar para sobreviver, entendeu? Eu não acho que eu consegui fazer as coisas que eu planejei, mas, no entanto, as coisas que eu fiz talvez tenham sido muito melhores do que as que eu estava planejando, entendeu? Eu lembro nitidamente, voltando à história, o primeiro dia que eu entrei na primeira sala de aula da minha vida, no estado, né? Numa escola do estado, que é aqui até no Jardim Joseli, numa escola que chama Roque Barbosa de Miranda. Eu entrei e eu não tinha aula. Eu dava aula substituto, né? Não sei como fala hoje, eventual. E aí, a primeira sala, né, que eu fui para entrar era uma quinta série. Mano, e quinta série é a figura do inferno, tá ligado? E os moleques tudo louco, porque imagina, quinto ano na escola particular já é punk, mas no estado vocês não têm noção, os moleques são virados no giraia, né? E era legal, porque era muita energia, assim, deles, né?
E eu tentando dar aula ali, meio que sem saber o que fazer, eu falei, mano, isso não é para mim, cara. Isso não é para mim. Aí chegou uma hora que eu consegui meio que pegar a atenção deles, né, e trazer assim, mas mais ou menos. Quando eu consegui, passou 5 minutos, deu sinal, e era saída. E era nessa sala tinha uma lousa de giz. E nessas lousas de giz, ela tem uma plataforma, uma placa de madeira embaixo para o pó de giz cair, entendeu? E aí, meu, teve um menino, ele veio puxando pó do giz assim, ó, toda a placa, encheu a outra mão e tacou na cara do amigo. Pá! E o menino era moreno, o menino ficou com a cara toda branca, assim, o cabelo branco. Eu falei, nossa, meu Deus, isso é cal, né? Isso é cal. Aí o menino saiu correndo, eu não pude nem fazer nada. Eu falei, meu Deus, onde eu fui parar? Eu não quero dar aula, eu quero sair daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha contas a pagar. Né? Então, eu não pude sair, eu fui obrigado a fazer aquilo. Mas aí, com o tempo, eu fui pegando os traquejos, entendendo, olhar o aluno, olhar o interlocutor, né? É um diálogo, né? O que nós estamos tendo aqui é um diálogo. Por mais que eu fale muito, e o professor fala muito, e o professor ele tem a prioridade na fala, na aula, né? Mas é um diálogo, um olhar. Você vê um aluno que está meio... E eu comecei a perceber que tinha muito mais coisas envolvidas, não só nas escolas públicas, como nas privadas, né? No Sion, muitas vezes, assim, teve menino, Deus perceber triste, assim, abraçar o menino chorar, né? Me abraçar, eu nem sabia o que estava acontecendo com ele. Então, e nem soube, né? Mas ele sabia, né? O que era aquele momento. Então, é impossível você ser educador sem estabelecer um vínculo afetivo, né? Sem você estabelecer. E aí, de professor, eu entrei com essa coisa da fala, né? Comecei a ser primeiro contador de histórias, depois fui para o teatro de animação, como eu fazia teatro de animação. Então, voltando à observação da Mari, a pergunta, digamos assim, se eu acredito que o sonho é algo que se complementa, eu acredito que o sonho ele é algo que tem uma vida própria, entendeu? Faz parte de você, porque as suas metas, elas fazem parte de você, elas são quem você é. E quanto mais você dá vazão a viver a sua vida, não que você deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que estabelecer escolhas, né? Tem que ter escolhas. Para mim, acho que a escolha mais difícil, uma das escolhas mais difíceis que eu tive foi de deixar de dar aula, né? E tanto que eu não falei para ninguém. Imagina eu despedindo da galera. Vocês acham que eu sou louco? Eu nem ia aguentar, eu ia desidratar, eu ia ficar super mal. Eu já sabia que ia sair no meio do ano, né? Mas eu não queria isso, sabe? Para quê, né? Eu queria viver aqueles momentos, aqueles, digamos assim, últimos momentos daquela fase. E isso é que é importante, você viver, né, as fases da sua vida, ser grato pelo que elas te oferecem, saber aproveitar o que elas te oferecem, ainda que muitas outras te incomodem. Imagina se eu tivesse desistido de ser professor naquele dia porque eu vi um moleque tacando giz na cara do outro. Nós não estaríamos conversando aqui. Né? E eu te falo de verdade que eu fiquei muito tentado a desistir. E se eu tivesse desistido, eu teria outra escolha. Seria melhor ou seria pior? Não sei. Mas eu acho, assim, que ele se complementa. A gente nunca deixa de crescer, nunca deixa de aprender, nunca... Como a música do Gonzaguinha fala, né? Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, né? É isso que nós somos. Copo cheio não cabe mais nada. A gente tem sempre que estar vazio para caber coisa nova, né? E água parada, encheu de água, a água fica parada ali, dali a pouco virou dengue, tá ligado?
Então, tem que ser transbordante. Para ser transbordante no seu pensamento, você tem que deixar a coisa entrar, ela ficar ali o momento, o tempo que ela tem que ficar, e você também tem, ainda que doa, que ter o discernimento do momento de você deixar as coisas irem, né? Deixar ir é mais difícil do que receber. Com certeza. Tem alguma pergunta, Anny? Eu posso fazer as minhas? Pode fazer as suas, eu faço as minhas depois, não tem problema. Beleza. É rapidinho, Sor, são Não, eu bem não simples tenho as pressa, perguntas. viu? Você acredita que todos nós temos algo a cumprir na nossa vida? Tipo, a gente tem um objetivo? Eu acho que essa questão da obrigação de ter algo a cumprir, às vezes o seu algo a cumprir é algo muito mais simples do que os nossos planos, porque nossos planos, principalmente no momento que a gente está formando as nossas decisões iniciais com relação a trabalho, porque eu acho que um dos focos aí dessa nossa conversa é a questão, não é do sonho sei lá, de somente... Tem vários sonhos que né, hoje eu tenho uma família, tanto tempo que eu e a Camila estamos juntos, temos nossos filhos, temos os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de angústia, mas isso é um sonho. Mas eu creio que não é essa a abordagem que vocês estão propondo, e talvez seja uma coisa mais a nível profissional e de carreira, né? Com relação à carreira, eu acho que a gente tem que ter os objetivos, mas os objetivos eles devem estar mais próximos do que, na maioria das vezes, eu vejo as pessoas colocando, entendeu? E o objetivo, ele nunca é final, é como você falou antes, ele é uma ponte para algo outro. Se você cair na bobeira de ficar querendo programar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto degrau, você não vai aproveitar nem o primeiro na sua plenitude. Então, essa coisa de ter algo a cumprir, eu acho que ela precisa estar mais próxima da gente e não tão distante, entendeu? Hoje você tem algo a cumprir com relação às suas metas pessoais. Se você ficar somente olhando, o que você pensa? Já pensa em algo, Mari, para fazer? Você já tem feito coisas? Assim, eu não queria falar nada, mas eu tava pensando em fazer cinema, Sor. Putz, grila, menino! Mas tudo bem, sem problemas. Hoje em dia, eu vou te falar que eu fico mais animado quando a pessoa fala em fazer cinema por conta da abertura que está tendo para as produções nacionais. Eu estou trabalhando num longa-metragem agora, né? Um longa-metragem de terror, mas não como ator, tá? Eu estou fazendo... eu tô fazendo mapping dentro da equipe de iluminação de um filme de terror. É o segundo filme que eu faço com esse cara, né? Com Claudio Elovitch, é um diretor que nesse meio ele foi premiado várias vezes. É meu amigo pessoal, eu tenho muita honra dele me convidar. E nós estamos trabalhando com cinema e eu percebo que está tendo uma abertura muito maior, né? Com esse lance das plataformas de streaming. E é lei, né? Uma porcentagem de produção nacional. É que, infelizmente, não é cumprido isso à risca, mas vai precisar ser logo mais, né? Então, vocês vão ter muito mercado, a galera do cinema. E eu fico feliz de estar embarcando nessa. Então, imagina você, se você só ficar pensando nos seus objetivos lá da frente, que é você fazer cinema, e você colocar todo o foco da sua mente, do seu raciocínio, e do seu desenrolar, do seu desenvolver, lá na frente, e deixar de fazer as coisas que você precisa fazer agora. Então, eu creio que a gente tem, sim, não vou falar missão, porque missão tem que ser cumprida. A gente tem nossas metas pessoais, mas a gente precisa sempre estar atento às metas pessoais que estão mais próximas, entende? Hoje eu tenho que fazer o trabalho de geografia. Você vai e faz o trabalho de geografia.
Ah, mas para quê? Para que não importa, nem que seja só para concluir o ensino médio e entrar na faculdade do que eu quero fazer, né? Quantas pessoas vocês acham que trabalham em lojas de sapato e que estão ali porque ela está batalhando para que está lá na frente, mas nesse momento ela tem que vender o sapato, ela tem que atender o cliente no mercado. E todas as pessoas têm um sonho, e todas as pessoas têm metas, e todas as pessoas têm que fazer coisas que nem sempre são relacionadas ao seu sonho, né? Você vai no mercado, Uhum. aquele cara que está te vendendo o queijo mussarela, ele tem os seus sonhos, né? Lá na frente vai saber, né? Aí você vai olhar a cara do cara, pô, eu conheço esse cara. E quantas pessoas foram assim, né? Você vê o Vic Muniz, né? No documentário que nós vimos, ele fala onde ele morava, né? Na zona leste de São Paulo. Hoje é o artista brasileiro mais bem pago do mundo, né? Artista brasileiro mais bem pago. E hoje ele tem autonomia para fazer o que quer. Mas antes ele tinha que tirar a carcaça de boi que saía de um açougue e jogar no lixo. Imagina o cheiro. Antes ele tinha que pegar os carrinhos de supermercado, quando você vai lá no Semar ou no... Ó, fazendo propaganda, aí o Semar vai ter que me dar um royalty. Quando você vai no mercado, no Sonda e tal, tem um carinha que ele tá empurrando o carrinho lá para cima, naquela rampa lá. Vai saber se esse cara não vai ser o próximo Vic Muniz. A gente não Com sabe. certeza. Todas as pessoas têm objetivos, mas nós temos que cumprir os nossos objetivos. E às vezes a gente precisa perceber que... E os objetivos pessoais também. De você ter uma conversa com um amigo, de você parar tudo para aprender a tocar uma música no violão. Ah, mas você vai ser músico? Não sei. Então, para que você está comprando instrumento? Não sei. Meta-se com a sua vida. Não sei se você já viu o vídeo do... Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele, de um filósofo. Esqueci o nome Não dele. sei se. Clovis. Clovis, depois eu vou ver o nome. Ele tem um vídeo que ele fala que comprou uma Kombi. Ele, comprei uma Kombi. Mas para quê? Você tem muita coisa para levar? Não. Ah, mas a sua família é muito grande? Não. Então, por que você comprou uma Kombi? Comprei porque eu quis, era um sonho de criança. Meta-se com a sua vida. Comprei, pintei de vermelho cereja embaixo, pus cortininha, entro na Kombi e fico lá. E digo, essa é a minha Kombi. Esse cara é o máximo, assim, né? Então, aliás, é legal vocês colocarem... Eu vou mandar uns links para vocês. O canal do Clovis, de não sei o que eu esqueci, é um professor, né? Ele era professor de ética e filosofia na USP, e é um cara que vale a pena vocês assistirem e colocarem link no CRIA de vocês aí. Não sei se eu respondi a pergunta, nem lembro mais qual era a pergunta. Respondeu, tá certinho, senhor, obrigada. As minhas perguntas foram isso, agora pode perguntar, Anne. Eu queria saber... calma aí, deixa eu ver aqui. O que você fala da cultura no Brasil? Se você mudaria alguma coisa, se tá bom, se... Não sei, a cultura no Brasil, a arte no Brasil. A gente está à deriva. Os artistas, eles vivem por esforço próprio. Quando tem incentivo, os incentivos que tem, eles são garantidos por direito. Então, não precisam, um país que não incentiva os seus artistas, ele está matando a sua identidade, né? É nulo o incentivo dos poderes, né, na cultura. E nós somos, assim, muitas vezes, os poucos incentivos que tem, você vê uns discursos das pessoas, de algumas pessoas, que elas nos ridicularizam, né? Nós somos ridicularizados pela sociedade. Nós somos ridicularizados pela sociedade. Nós não somos essenciais ao ver não quero entrar
em política, então eu estou tomando um pouco de cuidado. Não é interesse do status quo político-social do Brasil, principalmente nesse momento no qual nós estamos vivendo, que a arte e a cultura sejam desenvolvidos e sejam propagados. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre, por exemplo, todo mundo, esses caras que são, digamos assim, os haters dos artistas, na verdade eles morrem de inveja, porque a gente é feliz com pouco e a gente faz as pessoas sonharem, rirem, e eles têm muita inveja de nós, porque eles são uns bostas, essas galeras, entende? Desculpa aí a palavra, né? Mas é só bosta, né? Bosta todo mundo faz. Então, o que acontece? É natural, né? Então, essas pessoas, elas têm uma inveja que ela é temperada com ódio de nós, artistas. Então, eu não estou falando... eu estou falando de uma parcela, principalmente da parcela que rege as coisas. Então, você vê o discurso de ódio que as pessoas têm com relação à Lei Rouanet. Mano, aí fala assim, fulano, quantos milhões da Lei Rouanet? Primeiro que o cara não sabe como funciona a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, você tem uma verba aprovada. Beleza, digamos lá que seja 1 milhão. Só que essa verba, ela não vai aprovar o meu projeto de 1 milhão na Lei Rouanet. O governo não vai me dar esse 1 milhão, gente. O governo não me dá 1 milhão, ele me dá uma carta que diz que eu posso ir atrás de empresas que queiram, ao invés de pagar o imposto dela de renda, ela me dá parte desse 1 milhão como incentivo em troca de eu colocar o logo dela, o patrocínio dela, inserido na minha obra. Vocês estão entendendo como funciona? E você não vai arrumar muitas vezes, um cara... Quem é que paga 1 milhão de imposto? Eu estou pondo um valor pouco, tá? Poucas empresas, né? E aí essa empresa, ela vai ter interesse em mim, Christian, faz uma linguagem de arte que ninguém entende, nem ele sabe o que está fazendo, e uma proposta que não é uma proposta com um ator global, não é uma proposta com um popstar do momento, não, é só um cara careca barbudo que quer pôr uma luz no prédio que vai durar um dia só, tá ligado? E vai fazer uma imagem num prédio que vai durar um dia só, e que acabou, tá ligado? Na cabeça do cara, isso é um absurdo. Então é difícil, e muitas vezes os artistas alternativos, não estou falando dos grandes artistas que conseguem a Lei Rouanet, tá? Falando, porque a Lei Rouanet é uma lei grande. Então, quem acaba com... Aí o pessoal fala, mas o Chico Buarque da Lei Rouanet. Primeiro, esse dinheiro não veio do governo, esse dinheiro veio da iniciativa privada através de um incentivo que o governo dá para você trocar o seu imposto. Vocês estão entendendo, né? Uhum. Então, o dinheiro não vem. Aí, um cara chega para mim na fila, mas não sei o que, você é da Lei Rouanet, tá com meu dinheiro. Seu dinheiro é nada, mano. Seu dinheiro, deixa ser trouxa. Vai ler, seu burro. Você é burro. Vai ler, seu burro. Vai ler um pouquinho, vai entender como funciona. Aí o pessoal fala, você diz que os artistas estão à deriva, estão abandonados. No entanto, eu tive um projeto da Lei Aldir Blanc aprovada, né? Aí, olha só como funciona. O meu trabalho é um trabalho caro para realizar. É um trabalho caro para realizar. É caro, você entende? E a Lei Rouanet tem valores... A Lei Aldir Blanc, que inclusive só foi criada porque o Aldir Blanc morreu no início dessa questão toda aí. Aldir Blanc, um grande músico, né? Parceiro do João Bosco, morreu. E aí falaram, precisa de ter uma lei emergencial para ajudar os artistas. Alguém teve essa ideia e propôs. Era feio, né? Não, deixa esse artista morrer de fome. É feio às vezes isso, sabe? Aí, para deixaram criar, votaram ali, criaram. Mas, por exemplo, eu recebi o incentivo. Eu vou colocar aqui valores fictícios, tá? Digamos assim, dos 15 mil que eu recebo nesse valor fictício, logo de cara, quando eu recebi,
3.700 foram debitados de imposto de renda retido na fonte. Ou seja, dos 15 mil, eu não recebi 15 mil, eu recebi 11.700. Desses 11.700, a parte de criação, eu trabalho com outro artista. Eu tenho que pagar para esse cara e é por demanda de trabalho. Para ele, ficou combinado de eu gastar 3 mil com ele. Então, ó, 3 mais 3.700 já deu 8 e pouco. Gente, eu vou pagar de locação para a ação dos equipamentos 5 mil reais. Então, 8 mais 5.700, quanto dá? 8.700 mais 5, quanto dá? Vocês são boas de matemática. Fala aí. Vai, Mari. A gente tá... Não. Meu, já Senhor, passou não, da pelo amor de grana. Deus, pera. Já passou da grana que eu recebi. E cadê o meu auxílio? Eu não tenho auxílio, eu estou trabalhando de graça. Você entendeu? E aí o cara fala assim, você fala que não concorda, você fala que é a cultura, mas você recebeu a Aldir Blanc, mas o cara não sabe quanto eu gastei para viabilizar. Mano, eu estou fazendo de graça praticamente o trabalho. E aí fala assim, então você é trouxa, por que você faz? Eu faço porque eu amo. Você não sabe o que é amar o que faz, seu trouxa. E nunca vai saber, você não entende. São coisas que você não entende, porque você não entende o que é você ter prazer no que faz. Por quê? Porque você nunca sentiu isso. E isso só quem sente é quem tem sangue na veia e coragem para falar assim, independente de tudo, eu quero fazer o que eu amo. Seja lá o que for. Então eu vou parar aqui, tudo, eu não vou mais arrumar um trabalho. Não, hoje eu estou aqui no mercado, mas o que eu amo está ali, ó. Vocês sabem como foi escrito Harry Potter, né? Uhum. Meu, preciso nem falar nada para vocês. Se aquela mulher não amasse escrever, escrevesse no metrô, na puta viagem longa que ela tinha que fazer da casa dela para o serviço, vocês não teriam esse mundo de fantasia que ela criou. Né? Que é um marco na cultura pop, né? Esses caras que falam que a arte, eu vejo realmente assim, as pessoas não levam os artistas a sério. Eu tiro proveito disso um pouco, porque aí eu falo o que eu quiser, porque para todos os efeitos eu sou louco. Uhum. Eu falo e faço o que eu quero. Por quê? Porque para todos os efeitos eu sou louco. Quantas vezes fulano, Beltrano, que eram meus superiores em tantos trabalhos, chegam e falam assim, você não pode fazer isso e tal. Desculpa, não percebi. Não vou fazer mais, tá? E tal. Eu saía, continuava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu sabia que a proposta dele era rasa. E onde eu estava chegando com o que eu queria fazer era profundo. Então, deixa ele achar que está certo. E eu vivo a minha vida. Mas isso aí volta a questão do que a Mari tinha falado antes, e que da minha resposta para o que a Mari perguntou antes, da gente estar atento nas nossas obrigações próximas, né? Porque você não acha que a menina lá que escreveu Harry Potter, esqueci o nome dela? Fala aí qual é o nome. J.K. Rowling. Então, vocês não acham que ela estava lá escrevendo o caderninho dela e que alguém sentou do lado dela e falou assim, nossa, isso é fantástico, hein? Vamos publicar isso e ganhar milhões de bilhões de dólares. E ela falou, é mesmo, né? Eu tenho talento mesmo, então eu não vou trabalhar hoje. Se ela não fosse trabalhar no que ela trabalhava, que ela não gostava, ela não tinha escrito o livro. Você entendeu? Se ela falasse, não, eu sou escritora, eu não vou trabalhar no mercado pegando carrinho, eu não vou trabalhar de vendedor de sapato, porque eu sou escritor. Eu decidi que eu vou ser escritor. Ela não teria que pegar metrô, ficar 3 horas num trem e escrito a sua obra-prima, que mudou a vida dela. Então, às vezes a gente precisa, sim, se submeter à hierarquia, se submeter a trabalhos que a gente, às vezes, não está tão afim de fazer. Mas não devemos perder o foco, né? Nem nas coisas distantes, que são o sonho nesse sentido metafórico, né? A meta principal, nem das coisas próximas, que às vezes não são agradáveis, lavar a louça, né? Eu lavo a louça aqui em casa, faço comida, botar minha carne com batata lá, cozinhando lá em cima.
A Camila vai pagar para mim. Então, tem essas coisas próximas, né, que a gente tem que fazer. E uma coisa muito importante, gente, nós precisamos usar o poder transformador, e agora não é da arte, mas o poder transformador da gentileza, da empatia. Nós precisamos ser pessoas gentis. O mundo está criando um costume, um mau costume das pessoas agirem com agressividade o tempo inteiro, sempre na defensiva. E isso você repele pessoas e situações que vão te ajudar a construir o seu sonho. Você entende? Você não dá bom dia por educação, não, para ser o politicamente correto. Mas é porque, às vezes, pensar, né? Pô, aquela pessoa ali está ali trampando, um trampo desgraçado, trampo pesado, né? Pô, meu, eu estou aqui passando por ela, eu vou fingir que ela não existe. Quem sou eu? Vou virar pó e os bichos vão me comer e sugar o meu sangue de canudinho, né? E eu não vou dar bom dia. Então, isso é importante, assim, muito do que eu consegui na minha vida foi entrando nos lugares e dando bom dia para as pessoas e conversando e tendo essa empatia, né? A questão da misericórdia, né? O que é misericórdia? Misericórdia é você sentir a miséria do outro, essa é a etimologia da palavra. Não dá para você passar do lado de alguém que está dormindo na rua e ficar incólume. Não dá para você levar o cara para casa também. Mas assim, você não sentir que aquilo não é uma coisa certa, isso é viver anestesiado, né? Isso é errado. Então a gente precisa, né? Um bom dia que você dê para a pessoa, né? Quantas vezes eu, com pessoas do meu convívio, chegava um cara, estava nítido que o cara ia comprar pinga. E o cara falava, me dá um dinheiro aí, não sei o que, eu vou comprar pão. E eu pegava ali um dinheiro e dava. E o cara, você é trouxa, você vai dar o dinheiro pro cara, o cara vai comprar pinga. Meu, se aquela pinga vai aliviar 1/1000 da dor do cara, quem sou eu para julgar o cara, mano? Quem somos nós, né? Hoje em dia tem um monte de gente que não é como a Anne, que vai estudar e já tem uma boa índole, um bom caráter, e isso vai ser construído embasado nas leis, porque muitas vezes você vai sentir misericórdia daquela situação, mas você vai precisar ser imparcial para tomar decisões ali no seu julgamento, mas para isso você vai estudar, para isso você vai, não é verdade? Hoje em dia a gente está cercado de juízes, de pessoas que nos julgam o tempo inteiro. Eu sou um cara que sou julgado como louco por meio mundo. Olha minhas rugas aqui de preocupação, que grande. Ó. Várias. Ó. Até na testa, peraí. Sir, teve uma frase que você falou exatamente agora, que é assim, os artistas são julgados como loucos. E isso é muito engraçado, porque, tipo, às vezes eu acho que, assim, eu não vou me referir como artista, mas, assim, os artistas em geral, eu gosto de olhar pela arte e falar assim, isso não foi simplesmente ele querendo, assim, ser louco. Isso foi ele olhando o mundo da forma que ele gosta de enxergar. Sim, entendeu? mas é isso o nosso trabalho. Exatamente. E aí as pessoas que às vezes estão muito focadas nessa caixinha, nesse quadrado que elas vivem, elas acham que isso é loucura, mas na verdade não, é só o mundo de uma forma mais bonita. As pessoas são falsas, Mari. Assim, muitas pessoas são falsas e quando elas veem algo verdadeiro, algo que elas gostariam de dizer e não têm coragem, sendo dito por alguém, ela no alto do seu arauto de pseudoética, você entende? Ela julga, né? Se você pegar a obra de tantos artistas, vamos pegar uma obra de alguém vamos pegar a obra das bandas punk. Se você pegar toda a cultura punk de contravenção, os punks de São Paulo, né? Hoje eu tenho ouvido muito isso, sempre ouvi, né? Tem uma música que chama Inimizade, do Inocentes, que é uma banda, inclusive o Inocentes foi
uma das principais bandas que inspiraram o Gilberto Gil a escrever o punk da periferia, né, da freguesia do Ó. Porque os punks eram todos ali, né? Todos não, mas tinha na Vila Carolina, tinha os punks do ABC e tinha ali na freguesia do Ó muitas bandas punk. E esses caras, né, escrevem coisas fantásticas, assim, e que você ouve, caramba, meu, putz, grila, né? Que nem tem uma música, é que eu não vou ficar cantando as músicas aqui, mas se vocês pegarem essa música Inimizade, se você colocar Inocentes e Inimizade, vocês vão ver, foi uma música escrita na década de 90, mas escuta aí, a letra é totalmente atual. Eu não lembrava dessa música, eu fui no show dessa banda muitas vezes e eu postei ela no meu perfil agora, hoje, vai lá na minha página que tá ela lá. E ele fala, eu não sei, quem é que sabe? Mas e ele fala por quem ele tem inimizade. Dá uma olhadinha ali, se não é uma coisa que está represada na gente. Mas tem uma parcela de pessoas, e eu não vou falar que são todos, tá? Lógico que não. Nós não somos assim, né? Então não dá para generalizar. Nós somos diferentes. Então, mas tem uma parcela das pessoas que tudo que elas queriam era poder ter a liberdade de falar o que a gente fala. E nem sempre a fala é escrita ou é dita. A fala ela pode ser expressa numa pintura, olha isso aqui, ó, o que isso fala, né? Lógico que esse é Noel do Rodin. É uma obra que eu fiz por um festival, inclusive recebi menção honrosa desse festival, que é o Reconvexo de Mapping. Menção honrosa não é o primeiro prêmio, tá, gente? Não sei se Isso é legal, Sônia, isso é legal. Legal. Podia ser mais legal, mas os trampos que ganharam os primeiros prêmios eram muito legais também, então seria legal. Foi legal ter ganhado uma só. Então, mano, isso daqui é o Pensador de Rodin, né? A original é feito de bronze, e você vê ali o quanto isso não diz. O que está pensando o pensador? Né? O que pensa o pensador? É estático ali, ele pensa e ele não consegue agir. E ele pensa tanta coisa, ele tem tantos... O que sonha o pensador? E ele não consegue se mover, porque ele é uma estátua de bronze. Imagina se a gente fosse pegar o psicológico do pensador de Rodin. E quem pensa isso? Ninguém pensa. O cara fala, deixa ele ser trouxa, é uma estátua de bronze, ela não pensa. O que esse cara está fazendo? Ele ali, essa não é de bronze, essa é de polipropileno. Mas o que eu fico vendo assim, e o que o pensador pensaria hoje? E a minha obra foi sobre isso, né? Então, as pessoas elas deveriam dar mais ouvidos e dar mais valor à arte e aos artistas, né? Você pega ali tantos filmes que inspiraram, né? Você assiste um filme, você não está vendo só uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu, que é até uma coisa que eu estava conversando com ele ontem. Ele é um artista bem, meu amigo de infância, artista também, e a gente conversando assim, eu falando sobre educação, e às vezes eu fico pensando se os alunos não nos veem somente como mais um entretenimento, né? Aquela aula é legal e tal, como ele vê um filme que é legal e ele vê vários conceitos, mas depois acaba o filme e ele deixa, eu não estou falando generalizando os alunos, tá? Estou falando uma parcela. E depois ele volta para a sua rotina e para os seus... Pô, o cara vê um filme que o marido está sendo impedido de fazer os últimos desejos da esposa pelo pai, que está fazendo um sepultamento que é totalmente contrário a tudo que a moça acreditava, e o cara é impedido disso, e a gente vê isso na ficção, e depois a gente volta, e a gente mesmo tem atitudes tão, às vezes, autoritárias e alienadas, que o pior vilão daquele filme estava tendo, né? Então, a gente entrou
nesse viés, mas eu acredito que se uma pessoa em cada turma que eu passei, se eu conseguir plantar a semente da discórdia, e da discórdia não é da confusão, a discórdia que eu digo é o direito de discordar, é o direito de falar, não, não concordo com isso. Ah, esse cara é um vagabundo, eu devia estar trabalhando. Você deu um emprego para ele? Ah, esse cara aí, olha, um baitomão desse pedindo dinheiro, devia estar trabalhando, mas aonde ele devia estar trabalhando? Me fala aí, eu paro agora aqui, a gente vai falar para ele lá, mandar o currículo. Né? Me diz aí aonde que é, então. E todo esse discurso, sabe? De ódio e de rancor, pessoas amarguradas consigo próprias, e pessoas que têm grana, meu. Entende? Isso aqui dá raiva, assim, né? Não pela pessoa ter grana, mas é que assim, meu, ela tá julgando uma pessoa que não tem o que comer, tá ligado? Do patamar do seu ar-condicionado e vidro fechado, tá ligado? E isso não é uma crítica a uma classe social ou às pessoas que têm poder aquisitivo. Isso é, se a pessoa olha, se compadece, ela dá um sorriso, se ela não fecha o vidro correndo. Eu, às vezes, várias vezes, eu fico com medo da preula, mas se eu estou com o vidro aberto, eu tento deixar, se a pessoa não está vendo, que às vezes eu passo nos lugares que, né? Mas assim, a pessoa está olhando e você vai lá apavorado e tal. Deve ter outro jeito da gente lidar com a humanidade que seja um pouco mais empático. E a gente tem que buscar, né? Aí vai ter um monte de gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, mano, não viaja, cara. O cara tá ali, vai te assaltar mesmo. Pense como quiser. Né? Eu, muitas vezes, se a pessoa está olhando ali, eu corro o risco. A gente tem que, às vezes, ou não corro. Tudo depende do momento, porque nós não somos também. Eu não estou aqui para cagar regra para ninguém, né? Ficar aqui falando como você deve agir. Haja conforme a sua natureza, mas tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser uma pessoa mais cristã, no sentido real da palavra cristão, né? Cristo, com quem Cristo andava. Eu sou cristão, por isso que eu estou mencionando isso. Com quem Cristo andava, né? Eu acho interessante, e eu falei desse negócio, se uma pessoa em cada turma, né? É interessante quando vai ter o episódio lá de Sodoma e Gomorra, que vai ser destruído, né? Aí o personagem da história em questão fala, e se tiver 10 justos, ainda assim vai destruir? E se tiver 5 justos, ainda assim vai destruir? E se tiver um, né? Ou seja, mas se tudo que morrer, como que tem tudo que morrer, mano? Você tá louco, cara. Viaja. Viagem. Viaja, mano. Precisa porque morrer não existia mais. E hoje em dia tá morrendo, gente, muito, né? A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Tinha, sim. A gente não imaginava porque a gente não acompanha todo o panorama, mas estava claro que isso era possível acontecer. Já aconteceu, não foi a primeira e não vai ser a última vez que vai acontecer uma pandemia, né? Mundial. Não é na história da humanidade, não é a primeira e não vai ser a última. E a gente está aí, tem que viver, né? Mas eu nem lembro o que você perguntou mesmo, foi dos artistas, né? Os artistas. Eu acho que os artistas precisavam as pessoas precisavam prestar mais atenção nos artistas. Não somente na obra, mas nas pessoas. Não só, sabe, na pessoa. A pessoa né? É cobrado muito dos artistas, assim, né? Eles são ridicularizados. Quando eles começam a ter uma ascensão e ter algum destaque, eles são muito cobrados. Como que tem gente que tem a audácia de falar sobre um artista? Vamos pegar um Chico Buarque, mano. Um cara que sempre foi um intelectual, ele sempre teve recursos, mas sempre foi um intelectual que traduzia a vida do povo, um intelectual que tinha um acesso, não era um intelectual tapado, né? Ele não era um burguês tapado, né? Que não olhava a sociedade na qual ele vivia, né? Tem até uma frase interessante que eu lembrei agora, que é um cara que não é exemplo para ninguém, mas o Cazuza tem uma arte, uma frase numa música que ele fala: eu sou burguês, mas eu sou artista.
Né? Então, o artista ele tem uma sensibilidade e um poder de mudança, um poder transformador da arte, né, nas mãos. E isso tem que ser levado em consideração. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser pago. Os artistas precisam ser pagos, não somente com o resto. Os professores precisam ser pagos antes do que os artistas. Né? O professor, artista, deveria ter a mesma dignidade de padrão de vida que qualquer profissão, né? Deveria ser mais igualitário isso, né? Um professor não tem advogado, não tem juiz, não tem engenheiro sem professor. É o cara que forma aquelas pessoas. Como que esse cara não é bem pago? Como que esse cara tem que se preocupar se ele vai ter grana para sustentar a sua família? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Mais alguma pergunta? Eu pensei da gente fazer um ping-pong com ele, que nem a gente fez com a Dani, mas eu pensei também dele falar um pouco dos gêmeos, que a gente vai fazer o artigo dos gêmeos, né? Você pode falar um pouquinho dos gêmeos? Os gêmeos, eu não tenho tanto, eu não tive tanto contato com a obra, né? O pouco que eu tive foi dos livros que sempre propuseram, já encaram o que eu acho muito interessante, né? E de artistas que são artistas advindos, assim como Basquiat, né, em Nova York, na pop art, que era também um grafiteiro e deu a sorte de vender uns cartõezinhos que ele achava no papelão, no lixo e pintava para o Andy Warhol, né? E foi descoberto e foi para as galerias e tá toda a história aí que vocês podem pesquisar, né? Jean-Michel Basquiat. Os gêmeos também são artistas que vêm dessa cultura de arte urbana, né? São muito relevantes. Eu fui numa exposição dos gêmeos na Barra Funda, esqueci o nome do lugar, e eu realmente fiquei impressionado pela massa de obra, massa de obra bem construída, porque quando você vê uma coisa em muita quantidade, geralmente, que nem disco, né? Disco tem 10 músicas, você vê que ali umas 7 delas, num disco bom, são músicas chatas, né? E tem umas 4 que são porrada na cara, que são aquelas músicas que fazem aquela banda ser aquela banda. Devia ter lançado um EP só, né? Só com as 4 boas. Mas, às vezes, aquelas músicas que a gente acha ruim para os caras traduz o que eles são. Mas o que eu fiquei impressionado quando eu fui na exposição dos Gêmeos é a quantidade de obras bem feitas, bem construídas e com discursos bem construídos. Tinha um portal feito só de portas, assim, coloridas. Eu não lembro o nome dessa obra, mas era tipo um redemoinho, assim, que era porta mesmo, porta de construção, assim, porta de demolição, né? Que eles compraram, tipo, centenas de portas, e todas coloridas, formando como uma espiral e um núcleo ali com algo que eu não me lembro o que era, mas eu falei, mano, os caras arrumaram uma parte de porta, olha que louco, para fazer um portal, né? E um portal que leva a mensagem que eles estavam querendo passar, e você olhava para lá, e aquilo não representava toda a obra dos caras, e a quantidade, né? Eu fiquei muito impressionado pela qualidade, e naquela exposição especial, a diversidade. Tinha uma outra obra que era um barraco, e você entrava no barraco e tinha os objetos, e era como que aqueles personagens deles moravam ali, sabe? Bem louco, assim, o lance. Eu fiquei bem impressionado. Foram os artistas, assim, eu fui pelo nome, né? Eu não conhecia a obra, não era um profundo conhecedor da obra, mas eu fiquei impressionado, assim, pela qualidade, pela diversidade das obras. Não era só pintura, né? Então, tinha instalação, tinha escultura, tinha pintura, tinha grafite, ou seja, muitas linguagens. Isso realmente me impressionou bastante. Eu admiro muito, assim, o pouco que eu conheço das obras deles, né? E essa questão da arte urbana, eu acho muito legal, assim, o que tem me chamado muita atenção é os lambi-lambis, né? Que é esses cartazinhos que as pessoas fazem, imprimem e colocam, assim. Isso é muito expressivo. Quando vocês forem para o centro de São Paulo, dá uma olhada nos postes, naquelas caixas de luz, são muito expressivos, assim. Isso eu acho muito legal, a arte urbana.
E o grafite hoje, o grafite já tem outro status, né? Já realmente ganhou as galerias, né? Tem colecionadores hoje já. Vocês sabem que o que faz o valor da obra é os colecionadores, né? Então, esses caras estão ganhando dinheiro, tem que ganhar mesmo, tem que ganhar e tem que ganhar muito dinheiro, né? E eu acho muito relevante, não só os gêmeos, quanto tantos outros grafiteiros importantes e artistas urbanos aí que a gente tem, né, dentro da linguagem que eu trabalho, que é mais efêmera, tem muitos artistas importantes, né? A gente viu o trabalho do Igor e da Ceci, que é o VJ Suave, né, que saiu com a bicicleta projetando na cidade, são os autores da frase Mais Amor, por favor, né? Que é, putz, só uma frase, né? Mais amor, por favor. Não precisa falar mais nada, tá ligado? Já tá dizendo tudo. Então, de tantos outros artistas, você pegar artistas brasileiros aí, né, fazendo abertura de Olimpíada, como é o caso do VJ Espeto, eu acho muito Cobra, que é louco, caço, né, meu? Trampo do cara, o maior painel é da Cacau Show, né, da América Latina, em dimensão. Quando você vai naquela estrada que eu esqueci o nome, você vê aquela jangadona, né, de cacau, aquilo dá um trampo louco. Mas ele não fez sozinho. Lógico que não fez sozinho, você tá louco? Mano, o pessoal confunde mesmo muito isso, né? Mas o fulano não foi ele que fez sozinho, mano. Pô, mano, deixa de ser trouxa, mano. Ninguém faz nada sozinho hoje. Um músico, ele tem que ir no estúdio, tem que ter um produtor, tem que ter, né? O pessoal, ó, eu nem falo nada. Mas acho bem louco, Gêmeos. Admiro muito. Precisava conhecer mais. A gente vai fazer Pode falar. A gente vai fazer meio que um ping-pong com você. O que é ping-pong? Então, vou te falar uma pergunta. Eu nem trouxe minha raquete. Vou te falar uma pergunta. Do Forrest Gump. Oh, meu Deus. Fala. Aí, a gente vai fazer uma pergunta, meio que com uma frase, e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você fala. Ixi, isso é perigoso. Fala. Manda brasa, então, vamos lá. Um time. De futebol? Santos. Pode ser. Santos, meu pai queria que eu fosse O que você mudaria Santista. no mundo? O que eu mudaria no mundo? Sério? Não sei, peraí. Meu pai é santista. Eu acho que eu sou santista. Quando perguntam e o pessoal vai ficar levando muito caso, porque tem gente que não admite você não curtir futebol, né? Aí eu falo Santos. Deixa eu ver. O que eu mudaria no mundo? Mais igualdade. Trava, né? Travou. Voltou. Travou? Voltou, pode falar. Voltou? O que eu mudaria no mundo, eu queria, não é o que eu mudaria, o que eu queria mais igualdade. O que para você é mais importante na sua vida? Minha família. Um ídolo? Putz, isso aí é fogo, hein? Um ídolo? Jesus Cristo. Uma frase. Putz, essa eu não posso falar que eu pensei agora na cabeça. Uma frase. Cuidado, senhor, isso vai pro jornal. Uma frase. Uma frase Arme e efetue. Você sabe o que é essa frase? Vocês pegaram essa época? Dos problemas de matemática? Não. Os problemas de matemática da minha época, eles vinham assim, arme e efetue. Aí vinha a continha na horizontal, você tinha que pôr na vertical e fazer. Mas eu acho que essa frase é legal, arme e efetue. Arme. Legal. Né? Pense e faça. Legal. Frase velha, fala para os pais de vocês. Um sonho? Não ter que lembrar que dinheiro existe. Uma realidade? Só um adendo. Isso não significa não ter dinheiro, tá? Isso significa ter a ponto de não lembrar que ele existe. Uma realidade? Uma realidade? Realidade? Uhum.
Uma realidade? Não entendi. Uma realidade? O que para você é uma realidade, tipo, no nosso mundo? Uma Atualmente. realidade é a luta. A luta é uma É. realidade. Eu acho que Um o meu livro, acabou. um livro, senhor, Ah, um um livro. livro? Ilusões, É. Um filme. Autor? do Opa, Ilusões? Qual que é o autor? É o Richard Aham, Bach. Richard Bach. beleza. um filme. Um filme? Um filme é difícil, hein, meu? Vou colocar o Tá Capitão difícil de Fantástico. Cabret. Capitão Fantástico é o filme que atualmente eu mais gosto. Apesar de assistir milhares de vezes Django Livre, né? Todas essas coisas, mas o Capitão Fantástico. Senhor, a sua blusa de exibição de Hugo Cabret me deu. É do Méliès, Eu, É, sim. Você eu lembro quando gosta? você chorei. ensinou sobre essa lua com telescópio pra gente, que você passou um filme, que você passou É, tudo. esse filme, a gente assistiu o Cabré e viu os filmes do Méliès, né? Que é o cara que na verdade, foi o cara que é o pai do cinema, né? O cara que pegou o cinema para contar história, né? Porque os Lumière não tinham esse intuito, né? Então, o primeiro cara que começa a contar histórias com o cinema. Fantástico. Uma música, Sam. Uma música? Uma música? Peraí. Uma música? Caramba, mano. Uma música. Uma música é responsabilidade. Hein? Uma música é Vela Aberta, do Walter Franco. Essa música é fogo, que é uma música que lembra muito meu pai, né? Esses dias eu estava até conversando com o Pedro da Charlene, né? Que é um grande amigo meu, e falando sobre meu pai, essa música, né? E cai um cisco no meu olho de repente. Ele falou, de vez em quando cai um cisco no meu olho também, quando eu escuto umas músicas. Vela Aberta, linda, escuta aí depois. Vou escutar. Eu acho que é isso. Eu acho que é Beleza? isso também. Gente, olha, foi um prazerzão, de verdade mesmo. Quero falar aí para todo o pessoal do Sion que for assistir esse vídeo, que eu morro de saudade de vocês, morro de vontade, de saudade da energia, de amor mesmo, todos vocês sempre me passaram, né? E é uma energia muito boa de se sentir. E é muito legal quando você faz o que você gosta e as pessoas percebem que você faz o que você gosta e elas gostam do que você faz, que aí se cria uma atmosfera de amor, de empatia e de um amor fraterno, não amor eros, um amor, né, um amor ágape, né? Um amor fraterno, um amor de ternura, né? Então, eu quero mandar E um a gente, beijão para todos vocês aí. Senhor, a eu gente posso também tirar um apoia print ela. da tela? Vamos, claro. Não, calma aí, amiga. Peraí, deixa eu ver Ah, aqui. desculpa, Eu vai, vou Anne. fazer essa Essa aqui, vai mas ficar demais. A outra vou eu fiquei fazer um muito ruim. vida longa e próxima. Vai, eu faço também. Acho que foi, não sei. Beleza, eu Foi? tiro aqui, depois dá para tirar do vídeo. Tira do vídeo também. Gente, olha, foi um prazer mesmo. Mari, muito obrigado. Anne, que entrou em contato aí, muito obrigado por vocês lembrarem de mim aí. Eu sinto isso, para mim é uma honra, tá? O que vocês precisarem aí de qualquer coisa, para qualquer que eu possa ajudar, podem sempre contar comigo. Manda um abração em todo mundo aí que vocês encontrarem, tá? Eu acho que a coisa que está mais me abalando na vida é não poder abraçar as pessoas, assim, não Com poder pegar certeza. na mão. E isso está sendo chato pra caramba. Minha barba aqui, ó, fica toda por causa da máscara, né? Olha o formato aqui, que coisa ridícula. Mas tem que usar. Se cuidem, por favor, gente. Isso não é brincadeira, tá? Eu quero vocês vivos, eu quero vocês bem. Não só a Mari e a Anne, a Luísa que estava aí também, mas todos vocês aí do Sion, todos vocês, ex-alunos de outras escolas, amigos que vão assistir esse vídeo por qualquer meio aí,
Não tá brincadeira, não neguem que uma doença que está matando 4.000 pessoas por dia existe. Existe, a gente precisa se cuidar, não pode ignorar tantas vidas, né, sendo ceifadas aí. É como se caísse uma bomba de Hiroshima a cada semana no Brasil, né? É terrível mesmo. E que a gente tenha compaixão, coloque nas nossas orações as pessoas aí que estão sofrendo, né, por conta dessa doença terrível, que a gente possa chegar ao ponto de poder saber o que vai ser o nosso novo normal, para podermos nos adaptar e voltar a ter um contato mais próximo. Abração, beijão, viu, gente? Certeza. Eu Obrigada, Sir. vou salvar aqui, acho que daqui uma meia hora eu consigo já enviar um link. Vou enviar um link do Google Drive, tá? Tá bom, obrigada. Senhor, é só pedir para você, quando você for postar, se você for postar Tá. o vídeo em si, depois do dia 20 de preferência, que é quando Não a vou gente postar vai hoje, não. postar. Só quando vocês disserem o ok aí. Obrigada, sabe o Sir. que vocês podiam fazer para mim também? Me mandar, tipo, uma ficha técnica do projeto de vocês para eu pôr na descrição do meu vídeo. Manda, o mesmo que vocês vão colocar aí, de título, de tudo, eu coloco igual aqui. Porque aí enfatiza o pessoal também. E um link da onde vai estar do canal de vocês também, para o pessoal acompanhar o que vocês estão fazendo aí também. Com certeza, Sir. Obrigada. Mas pode deixar, eu vou guardar aqui e só vou, quando vocês forem publicar o de vocês, vocês me avisem, tá? Que aí eu publico o meu aqui também. Eu te mando uma mensagem. Beijo, gente. Obrigada, Sir. Obrigada, Eu que agradeço. Sir. Tchau, tchau. Tchau.